Iniciando aqui, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Salmo de número 24. O tema de hoje é Viva com menos estresse. Viva com menos estresse. Irmãos, as nossas vidas, elas podem produzir um grande impacto. Mas sabe por que muitas vezes as nossas vidas não produzem impacto? Porque nós vivemos debaixo de estresse. Debaixo de estresse financeiro, debaixo de situações que tiram o nosso sono, que tiram o seu sono. Eu quero ler com vocês, para nós começarmos a estudar e ouvir aqui alguns conselhos de Deus para as nossas vidas nesse sentido. Salmo 24:1, que diz o seguinte, Salmo 24:1, tem um slide aí, se puder colocar ele, tá bom? Salmo 24:1 diz: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele. Amém. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Tudo que existe na terra é de quem? Vamos abrir agora Salmo de número 50, o verso 12. Salmo 50, verso 12. Nós vamos ler o verso 12 ao verso 14, que diz o seguinte: se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Acaso como carnes de touro ou bebo sangue de bodes? Verso 14: ofereça a Deus em sacrifício, o que diz aí? A sua ação de graça, sua gratidão. Cumpra os seus votos com o Altíssimo. Amém. Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, pela oportunidade que nós temos de estar reunidos no teu nome, Senhor. Sabemos que se estamos aqui é porque aprove o Senhor estarmos aqui nessa manhã. Que haja aqui um mover da tua palavra nos corações, que haja exortação, que haja, Senhor, consolo, que o seu Espírito Santo faça algo novo e poderoso nas nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Nós vamos entender duas coisas, que a base da vida cristã é baseada na mordomia. Então, primeiro precisamos reconhecer que Deus, Ele é dono de tudo. Deus é dono de tudo. Nós lemos aqui no Salmo, diz que Deus é dono de tudo, e reconhecer e entender que Deus é dono de tudo é a base da mordomia cristã. E segundo lugar, conforme diz aqui Salmo 50 verso 12, diz: viva com gratidão e cumpra os seus votos. Viva com gratidão e cumpra os seus votos. Então, para você entender um pouquinho do que é da mordomia cristã, é como, eu já falei isso aqui em outras duas reuniões e vou repetir, é como um corpo com duas pernas. Uma perna é a fidelidade, e a outra perna é a administração daquilo que Deus tem me dado. E para que haja um caminhar equilibrado das nossas vidas, é necessário existir equilíbrio e nós entendermos isso: fidelidade, gratidão e a administração e a boa mordomia. Robert Morris, que é um escritor, inclusive, dos livros que eu estudei para chegar até essa série aqui, foram 2 livros dele, Uma Vida Abençoada e Mais que Abençoado, e um livro do Chris Vallotton, da Bethel, que chama Pobreza, Riqueza e Prosperidade. Então, Robert Morris, que é esse senhor aí, pastor da Gateway, se eu não me engano, lá nos Estados Unidos, diz o seguinte: colocar Deus em primeiro lugar e reconhecer que tudo pertence a Ele, olha só,
nos liberta do medo da perda e da insuficiência. Medo da perda e da insuficiência. Então, isso responde uma pergunta: se Deus é dono de tudo, eu preciso me preocupar com alguma coisa? Eu não preciso me preocupar com nada? A resposta é: nós precisamos ser responsáveis com aquilo que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. Precisamos ser responsáveis, porque quando não somos responsáveis, nós vivemos estressados, vivemos de cabelo em pé, vivemos, nos desgastando. Então, o que alivia esse estresse? O que alivia esse estresse é ocupar a posição de mordomo e administrador. E quando eu ocupo essa posição, isso proporciona o quê? Um impacto na minha vida. Quando eu ocupo a minha posição de mordomo e administrador, isso gera um impacto. Por quê? Porque eu vou me empenhar em fazer bem feito. Porque eu reconheço de onde vem tudo que tenho, sei que nada me pertence, sou fiel a Deus naquilo que é a parte das minhas primícias, e eu vou me empenhar em ser um bom administrador. Por que eu não vou me estressar? Porque eu não sou dono de nada, eu sou somente administrador. Não sou dono, não me estresso, porque eu sei que tudo que eu tenho é Deus que me deu. Então eu vou ser o quê? Um bom administrador. Olha que frase, que grande notícia do próprio Robert Morris. A capacidade de administrar bens materiais e riquezas monetárias, presta atenção nisso agora. Está aí? Não está aí. Mas tem um slide aí, se quiser colocar, me ajuda. Presta atenção nisso. Não é um talento que você foi dotado de nascimento, mas uma habilidade que é aprendida e desenvolvida durante a vida. Amém, irmãos? Portanto, eu não preciso me preocupar se eu sei tudo de mercado financeiro, eu não preciso me preocupar se eu tenho dinheiro em aplicação, se sou empreendedor ou não, se fulano sabe administrar e eu não sei. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ninguém nasce sabendo. Quem aqui nasceu salvo? Ninguém nasce salvo, ninguém nasce sabendo, e é uma habilidade que nós vamos adquirindo durante as nossas vidas, e é uma habilidade que pode ser melhorada sempre, lendo bons livros, participando de palestras, cursos, conversando com pessoas que têm expertise nessa área, pessoas que podem te ajudar. Por isso que nós desenvolvemos esse ministério novo, Finanças Saudáveis, para que nós tenhamos conosco pessoas que têm expertise nessa área, para que elas possam auxiliar vocês. E o nosso futuro ideal, não é algo de princípio ainda, mas o futuro ideal é que nós consigamos fazer, por exemplo, mentoria 1 a 1, ajudando você a superar e dar passos na sua vida financeira, e você possa evoluir. Amém? Amém, irmãos? Procurar pessoas que possam nos auxiliar. Existem duas perguntas que nós precisamos, você precisa marcar isso aí agora, essas duas perguntas, está aí no telão, ó. Duas perguntas devem ser respondidas para sairmos do estresse para o impacto. Irmãos, essas perguntas aí vocês têm que saber de qual, você tem que responder, você tem que ter resposta para essas perguntas. Quando você vai comprar algo? Quando você vai comprar algo? Certo? Imaginou você lá com plastiquinho na mão, tá lá, na hora que você vai comprar aquela TV de 150 polegadas, sabe? Que custa um carro. Quando você vai comprar aquela roupa, sabe, irmãs? Aquele sapato que você tanto precisa para combinar com aquela blusinha que você ganhou no Natal, que até hoje você não usou porque você não tem um sapato que combina com ela. Sabe o que eu estou falando? Vocês me entendem? Primeira pergunta que tem que ser respondida: será que eu posso pagar?
Ah, posso. Parcela que você vai ver como dá. Será que eu posso pagar? Aí você fala, posso pagar. E agora a segunda pergunta, será que eu preciso comprar? Marca aí. Essas duas perguntas, elas têm que ser respondidas todos os momentos que nós pensamos em fazer algo. Essas perguntas são perguntas que eu faço. Algumas pessoas me chamam de mão de vaca. Não é que eu sou mão de vaca, é que eu respondo as duas perguntas, irmãos. Será que eu posso pagar? Será que eu preciso comprar? Sabe, meus irmãos, sabe porque muitas vezes nós estamos vivendo embaixo de estresse, por causa da compulsividade, a compulsividade faz que as nossas vidas deixem de ter impacto, e nós começamos a viver o estresse. Compulsividade, cartão de crédito. Quem tem cartão de crédito aqui, levanta a mão. Que pergunta, né, irmãos? Hoje em dia, um recém-nascido tem cartão de crédito. Tem gente que tem um cartão de crédito para o cachorro gastar no pet shop, que é para o banho. Quem tem cartão, levanta a mão bem alto. Agora não precisa levantar a mão. Quantos cartões de crédito você tem? Eu tenho 10. Que é um para cada coisa. O nome cartão de crédito só tão gostoso, não soa? Cartão de crédito é até você usar ele, sabia disso? Porque depois de usar o cartão de crédito, se torna cartão de dívida. Sabia disso? Cartão de crédito é até você usar, depois se torna cartão de dívida. Cartão de crédito é uma bênção, irmãos. Sabia? É uma bênção, é verdade. Porque ele consegue reunir em uma data só todos os seus pagamentos. Ele consegue, às vezes, que você consiga se organizar, mas cartão de crédito foi feito para ser usado com sabedoria e lucidez. É que nem fazer compra. Você vai fazer compra com fome? Por quê? Você compra tudo, porque você está com fome, você está comprando tudo. Então nós precisamos aprender a lidar. Sabe por quê, meus irmãos? Porque tem muita gente enrolado com dívida de cartão de crédito, fruto de compulsividade. E isso é um problema que nos visita no futuro. Porque um dia, como diz o pastor Edivaldo, a fatura chega. Chega ou não chega, irmãos? Você ora para aquele dia não chegar, mas ela chega. Isso nos visita, isso acaba tirando a nossa paz, prejudica a nossa vida pessoal. O que acontece com o estresse financeiro? Prejudica a nossa vida pessoal, prejudica o nosso casamento, prejudica os nossos relacionamentos. Nós somos prejudicados com isso. E eu quero compartilhar com vocês agora alguns princípios, na verdade são 7 princípios, para que possamos viver bem, evitando o estresse e ampliando o impacto que as nossas vidas podem proporcionar. Amém? Primeiro, Salmo 22, verso 28. Primeiro princípio é: reconheça a soberania de Deus. Salmo 22, verso 28 diz o seguinte: pois do Senhor é o quê? É o reino, Ele governa as nações. Amém? E Salmo 135, verso 5 diz: na verdade, sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. Então, em primeiro lugar, reconheça a soberania de Deus. Deus, Ele é soberano, Ele é dono de tudo. E lá Mateus 6,33, quem sabe de cor aqui Mateus 6,33, o que diz lá? Busquem, mostra o que para a gente? Que Ele é dono de tudo, Ele é soberano, tudo é dEle, tudo pertence a Ele, tudo é dEle e tudo é para Ele.
E quando eu entendo a soberania de Deus, que eu vivo para Ele, eu começo a ver o cuidado dEle. Quando eu começo, entendo, me torno um bom administrador, a minha vida começa a produzir um impacto nessa terra, porque eu começo a me doar, eu começo a entender o meu papel como discípulo nessa sociedade, a minha vida começa a produzir um impacto. E o que acontece? Deus começa a cuidar das nossas vidas, porque nós damos liberdade para Ele cuidar. Deus só cuida de nós quando nós damos liberdade para Ele, sabia disso? Nós damos liberdade para Ele cuidar de nós. E aí nós começamos a entender o nosso papel, começamos a entender que eu tenho que dar a Deus o que é de Deus. Eu começo a entender que o meu corpo é dele, que nem 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, e o verso 20 nos diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus? Quem te deu seu corpo? Eu não ouvi, quem? Deus. E olha só, e que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço, glória a Deus. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Meu irmão, eu vivo bem quando eu entendo que não sou dono do meu próprio corpo. Eu vivo bem quando eu tenho convicção de que eu não sou dono do mundo, eu não sou dono do reino, não sou dono do meu próprio corpo, sou apenas administrador, sou um bom mordomo do Senhor. Eu vivo bem quando eu entendo que tudo aquilo que tenho, que está nas minhas mãos, é o que eu tenho que oferecer ao Senhor. Isso é viver na dependência de Deus. A sua vida produz impacto quando você entende isso. Segundo princípio, redefina as suas prioridades. Redefina as suas prioridades. Então diz Mateus capítulo 6, verso 19 ao verso 21, diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o quê? Quando eu entendo que Deus é dono de tudo, eu redefino as minhas prioridades, porque a base, o que define a minha prioridade é a minha fé. O que começa a definir as minhas prioridades de vida é a minha fé. Não são conceitos, não são estudos, dizem, não, é a minha fé. Eu começo a entender que eu tenho que viver com aquilo que eu tenho. Eu começo a entender que eu não preciso comprar tudo, mesmo que eu tenha, presta atenção, mesmo que eu tenha condições, eu entendo que eu não preciso comprar tudo, porque isso não é sábio, porque aquilo que eu tenho supre as minhas necessidades. Por que você usa o que as pessoas têm que ter? Eu tenho que ter porque fulano tem. Sabe, irmãos, o grande problema nosso é que nós tentamos viver com o orçamento dos outros. A gente quer viver com o orçamento dos outros, porque um fez, eu tenho que fazer, porque um conquistou, eu vivo com o orçamento dos outros. E entenda, cada um tem uma realidade. Cada um de nós, as 200 pessoas que estão aqui nessa manhã, cada um tem uma realidade, e nós temos que viver de acordo com essa realidade, entendendo que quem é o dono de todas as coisas é o Senhor. Então eu preciso redefinir as minhas prioridades, eu preciso trabalhar com força, eu preciso doar com generosidade, eu preciso cuidar de tudo que Deus me confiou.
eu preciso redefinir as minhas prioridades. Terceiro princípio é: troque a orfandade pela filiação. Sabe, irmãos, quem tem convicção de quem é seu pai, sabe que filho é. Quem tem convicção de quem é seu pai, sabe que filho é. E Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 9 ao verso 11, olha o que diz, como o nosso pai cuida de nós. Diz o seguinte: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Os filhos de Deus, levante a mão comigo. Os filhos de Deus, levante a mão comigo. Irmãos, nós temos um Pai. Nós temos um Pai que cuida de nós. Nós temos um Pai que não deixa faltar nada na sua mesa. Nós temos um Pai que cuida dos detalhes. Dos detalhes, sabe o que é detalhes? Dos detalhes. Enquanto nós esperamos o macro, o grande, Deus está cuidando dos detalhes das nossas vidas. Nós precisamos estabelecer diariamente com o nosso Deus um relacionamento de pai com filho. Sabe por quê? Porque Ele quer dar o melhor aos seus filhos. Precisamos estabelecer um relacionamento de pai e filho. Quarto princípio: adote a fidelidade como algo inegociável. Adote a fidelidade como algo inegociável. Provérbios capítulo 2, verso 8 diz: pois guarda a vereda do justo e protege o quê? Quando eu falar assim, você fala bem alto, tá? Vamos lá, vou ler de novo. Pois guarda a vereda do justo e protege o quê? Quem é fiel aqui, levanta a mão. Ele guarda o seu caminho dia após dia. Meus irmãos, a base da vida cristã é a fidelidade. Quem nunca fez a seguinte declaração: Deus é fiel. Agora, eu tenho sido fiel a Deus, eu tenho sido fiel a Ele. Henry David Thoreau, acho que é assim que fala o nome dele, que viveu entre 1817 a 1862, escreveu a seguinte frase. Ele era um escritor francês. Ele escreveu o seguinte: tudo bem em construir um castelo no ar, tudo bem, mas não se esqueça de colocar uma base embaixo dele. Não se esqueça de colocar uma base embaixo dele. Irmãos, a fidelidade é a base das nossas vidas. Não adianta eu ser um bom administrador, presta atenção, um exímio administrador, sendo que a fidelidade a Deus não está caminhando, é a perna manca. Nós precisamos estabelecer a fidelidade como base das nossas vidas, entendendo que o que é de Deus é de Deus. Tem um slide que eu preparei aqui, uma imagem. Essa ilustração é de um cabra chamado Jacques Collin de Plance, que é um escritor francês que viveu entre 1794 e 1881. E nessa ilustração que ele faz, é assim não, não é assim, volta lá. Essa ilustração é assim não é, mas ele fez uma ilustração de Mamon. Ele fez uma ilustração de Mamon. E Mamon significa do hebraico riquezas, dinheiro, cobiça, ganância, avareza. E
Eu olhando essa imagem, muita coisa você consegue extrair dela, né? O que você vê? Você vê uma pessoa com semblante pesado, é ou não é? Semblante pesado, semblante preocupado, uma pessoa cheia de medo, agarrando, né, as suas coisas, agarrando, cheia de possessão, uma pessoa possessiva, não é isso que mostra? Mostra, ele retém abraçando o que é seu, ele está aqui, é meu, uma pessoa avarenta, uma pessoa triste. Essa ilustração de Mamon diz muito para nós, diz muito, porque isso é o oposto de viver bem. Isso é o oposto de viver bem. Quem quer ficar desse jeito? Fala glória a Deus. Ninguém quer ser assim. Todos nós queremos viver bem. Até a pessoa menos sábia possível que você perguntar para ela, ela quer viver bem. E aqui essa ilustração de Mamon mostra o quê? Uma pessoa retendo, uma pessoa segurando, uma pessoa com medo. Irmãos, quem vive bem vive debaixo de fidelidade, e a pessoa que vive bem, sabe o que acontece com ela? Provérbios 15:13, o rosto dela é aformosado por causa da alegria, né? A alegria do coração transparece no rosto, a alegria do coração transparece no rosto, e continua a leitura, mas o coração angustiado oprime o espírito. Mamon faz isso, avareza, sentimento de possessão, faz isso. Deus nos chamou para nós sermos abençoados, e uma pessoa abençoada, ela zela, ela administra e ela é fiel ao Senhor, amém? Quinto princípio, diz o seguinte: reabasteça o tanque da gratidão. Abra sua Bíblia comigo, Hebreus 12:28. Reabasteça o tanque da gratidão. Hebreus 12:28 diz: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, o que diz aí? Sejamos agradecidos, e assim, olha só, e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Irmãos, nós falamos tanto de gratidão no final do ano, né? É um tema que está tão vivo no seu coração e na sua mente, mas eu quero só dizer algo para você, que você registre. Antes de tudo, agradeça, seja grato. Seja grato, sejamos, como diz Hebreus, sejamos agradecidos, seja grato, manifeste a sua gratidão ao Senhor dia após dia, deixa a reclamação de lado, para de reclamar, mas seja grato, porque Deus é soberano, e Ele tem o melhor para os seus filhos. Seja grato, filhos de Deus, sejam gratos ao seu Pai que está nos céus, cuidando de vocês dia após dia, amém? Sexto princípio: troque a avareza pela abundância. Irmãos, esses princípios que eu estou marcando para vocês aqui, marquem e sigam eles, é um mapa. Lembra quando você assistiu o desenho que tinha o mapa do tesouro, aí você seguia o mapa e tinha um X lá que não estava o tesouro? É isso aqui. Esses princípios e todos os princípios que serão compartilhados nesses domingos, é como um mapa, Então, sexto princípio: troque a avareza pela abundância. 2 Coríntios capítulo 9, verso 8 diz: e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Amém? Você é abençoado para abençoar. Você é abençoado para abençoar. A avareza, como nós vimos, está ligada a Mamon. Jesus fala: ninguém pode servir a Mamon e a Deus, porque a avareza
Ninguém pode servir a Deus sendo avarento, porque Deus nos chama a nós sermos liberais com aquilo que é dele. A avareza é um pecado que cria miséria. A avareza possui escala de satisfação infinita, porque quero sempre mais. Eu nunca estou satisfeito com aquilo que tenho, porque eu quero sempre mais. A avareza, ela é baseada na compulsão, na obsessão por ter cada vez mais. As pessoas que querem ter cada vez mais, sabe por quê? É porque elas querem ser aceitas. Isso a avareza proporciona às pessoas. Sabe, meus irmãos, e o segredo para que nós possamos viver bem é servir a Cristo e não servir a Mamon. Amém? Então, troque a avareza pela abundância. 7º e último princípio: escolha sempre a alegria. Escolha sempre a alegria. Num mundo caído, onde as pessoas são apegadas ao dinheiro, são apegadas às coisas materiais, costumam sempre colher o que? Desespero do medo de perder. As pessoas hoje em dia têm desespero e medo de perder. Qual é o grande medo dos grandes investidores da Bolsa de Valores? Em que aquilo que ela está aplicando o dinheiro dela não caia. Medo. Nas quebras das bolsas que tiveram aí ao longo dos anos, vocês podem observar e procurar nas notícias que vocês vão achar de homens empresários, investidores que se suicidaram porque perderam muito dinheiro, se não tudo. Irmãos, quando nós entendemos que tudo que eu tenho, tudo que eu tenho em minhas mãos, eu posso viver bem com isso, eu começo a viver bem, e eu troco o medo pela alegria, porque eu não tenho medo de perder, porque eu sei quem cuida de mim. Eu não tenho medo de perder, porque eu sei quem é que todos os dias põe o pão na minha mesa. Irmãos, todos nós aqui, passamos pela mesma situação em 2020, tudo parou, tudo fechou, salário caiu, muitos ficaram desempregados, muitos pararam de vender. Mas onde nós estamos hoje? Aqui reunidos e cuidados por Deus, porque Deus cuidou de tudo nas nossas vidas. Quando eu deixo o medo de lado e coloco a alegria em prática, irmãos, eu me alegrar com aquilo que Deus tem me dado. Filipenses 4,4 diz: alegrem-se sempre no Senhor. E aí o apóstolo Paulo repete: novamente direi, alegrem-se. Alegre-se no Senhor, porque o Senhor quer que você viva bem. Amém? Existe uma frase, está aqui também disponível, do Robert Morris, extraído do livro dele, Mais que Abençoado, diz o seguinte: ser mais generoso, presta atenção, sem tornar-se também um administrador prudente de recursos, entre aspas, dinheiro, é como tentar correr com o pé pregado no chão. Ouviram? Ser mais generoso, sem também tornar-se um administrador prudente de recursos, é como tentar correr com o pé pregado no chão. Irmão, você foi feito para correr. Você foi feito para correr com as duas pernas, sem que nenhuma delas esteja pregada no chão, com a perna da fidelidade e com a perna da boa administração. Nenhuma dessas pernas pode estar pregada no chão. Então eu quero que você hoje entenda, saia daqui entendendo. Se você entender isso aqui, irmãos, missão cumprida. Se você sair daqui nessa manhã entendendo isso aqui, é missão cumprida. Que você não é dono de nada, Deus é dono de tudo. Que Deus nos chamou para nós sermos servos bons e fiéis, e que um dia teremos que prestar contas com o Senhor.
de tudo aquilo que Ele nos confiou, porque nós somos mordomos dEle, administradores daquilo que Ele nos confiou. A sua família é sua família, mas foi Deus quem deu para que você cuide dela. A sua vida é a sua vida, mas quem te deu foi Deus para que você cuide dela. Os seus recursos, eu ganhei trabalhando, parabéns, mas foi Deus quem te deu eles, para que você administre bem eles, em nome de Jesus. Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que você feche seus olhos no seu lugar.